Eu gosto muito de pontuar isso, deixar isso bem claro. O temperamento, essas classificações, elas não servem ou não devem servir para limitar, para restringir, para virar um estereótipo. Até porque quando a gente tem essa visão, esse entendimento, isso é muito limitante. Aí a pessoa ela deixa de se desenvolver em função de se justificar com determinada característica. E tem que ter muito cuidado em relação a isso. Não existe, por exemplo, nenhuma justificativa para grosseria ou má educação por causa de temperamento ou personalidade. Isso é importante deixar bem claro. A pergunta do café de hoje é a respeito de como que a nossa herança genética ela influencia no nosso temperamento, se tem relação, se não tem. Eu vejo que muitas pessoas confundem ainda personalidade com temperamento. E eu sempre gosto de falar, né? Temperamento a gente nasce com ele. E sim, tem uma influência ancestral. Quando eu falo de influência, não é só pai e mãe ou avós, até mesmo bem de trás, se a gente for olhar, o temperamento ele tem essa influência sim genética. Agora, a personalidade, ela já é desenvolvida principalmente na infância, esse desenvolvimento na infância junto com as características do nosso temperamento e do meio, das circunstâncias, das situações que nós vivemos. A personalidade, ela pode ser alterada no decorrer da nossa vida. Ela pode ser, sim, desenvolvida algumas características, ela pode ser trabalhada. Já o temperamento, não. Por isso que é interessante a gente conhecer esses conceitos e a gente se conhecer ao ponto de saber que nós vamos ter sempre a tendência de agirmos ou reagirmos de determinada forma, e isso tem a ver com o nosso temperamento, que é algo nato, então isso não vai mudar. O que isso significa dizer, Sigrid? Tem pessoas que vão ser naturalmente mais motivadas que outras pessoas. Numa família, por exemplo, com 4 filhos, os 4 tiveram a mesma educação, tiveram as mesmas circunstâncias de desenvolvimento, mas terem, por exemplo, características completamente diferentes. Um, por exemplo, pode ser mais motivado, o outro pode ser mais tranquilo, mais pacificador. O outro pode ser mais divertido, mais distraído. E isso não tem a ver com o meio, tem a ver com características que são natas realmente. Até mesmo os gêmeos idênticos, é comum terem temperamentos muitas vezes diferentes. Então, assim, tem a mesma característica, né, física, mas tem comportamentos diferentes, tem motivações diferentes. É interessante a gente entender isso, porque quando a gente entende, a gente, percebe quais são as nossas forças, então o que a gente pode lapidar e ainda tornar melhor, consegue enxergar quais são os nossos pontos de fragilidade, de fraqueza mesmo, que a gente precisa trabalhar mais, que a gente precisa ter um olhar mais atento para desenvolver. Eu recebo muita mensagem, isso tanto no meu Instagram, Sigrid Pontes, quanto aqui mesmo, vocês deixam bastante comentário a respeito disso, que gostaria de ser, por exemplo, colérico a pessoa, gostaria de ter esse temperamento como predominante, enquanto que na realidade são características que podem ser desenvolvidas. Não são natas, mas você pode desenvolver sim. Existem ferramentas de desenvolvimento pessoal que é possível trabalhar determinadas características. O primeiro ponto de tudo é a pessoa estar consciente de quais são os seus pontos de força e quais são os seus pontos que precisam ser trabalhados. Por isso que eu digo, o autoconhecimento é a base, né? Que começa esse desenvolvimento. A base é o autoconhecimento. O colérico, ele tem a motivação de começar, de querer fazer, mas ele muitas vezes ele não tem a paciência que uma pessoa que tem, por exemplo, temperamento melancólico tem de desenvolver alguns processos. Tem alguns processos analíticos que a pessoa tem que ter uma extrema concentração e foco para conseguir desenvolver. Então, assim, tem áreas que o melancólico ele se sai muito melhor do que um colérico. Então, não necessariamente o temperamento colérico ele é melhor pelo fato da pessoa ela ter mais determinação, ter mais foco em alguns aspectos. Muitas vezes, dependendo da função, dependendo do objetivo, o melancólico ele tem muito mais vantagem.
se é que a gente pode dizer assim, em relação a essa paciência em desenvolver alguns processos que o colérico já não tem. Por isso que a gente tem que ter uma visão mais abrangente quando a gente olha em relação às características dos temperamentos e entender que sim, não há um temperamento melhor do que o outro. Então, em relação a que aspecto o temperamento eu considero que lhe leva vantagem, por exemplo, em relação ao que eu considero meu, ou que eu acho, que eu já sei qual é o meu temperamento principal. A gente sempre tem que estar olhando qual que é a perspectiva, sobre qual ponto de vista eu estou olhando, porque cada um vai ter, por exemplo, profissões que vai ter mais facilidade do que em outras. E mesmo assim, nós conseguimos desenvolver características. Lógico, como é algo nato, é muito mais difícil para um colérico, por exemplo, desenvolver uma frieza, vamos dizer assim, ao ponto de conseguir se distanciar de algumas situações, como o fleumático, por exemplo, que consegue olhar de fora algumas situações sem se deixar envolver. Então, talvez você tenha ainda essa dúvida, né? É hereditário o temperamento? Sim, tem essa influência hereditária. Mas nós, quando desenvolvemos a nossa inteligência emocional, a gente tem capacidade de aperfeiçoar essas características que nós temos. Quem tem filho, né? Eu também recebo bastante mensagem de vocês falando: ah, meu filho é colérico, a minha filha é melancólica, e às vezes quer saber lidar com essas peculiaridades de cada temperamento. É importante entender que isso não é um diagnóstico, um selo definitivo que limita a pessoa. O temperamento, eu vejo, e eu gosto muito também de pontuar isso, deixar isso bem claro, o temperamento, essas classificações, elas não servem ou não devem servir para limitar, para restringir, para virar um estereótipo. Até porque quando a gente tem essa visão, esse entendimento, isso é muito limitante. Aí a pessoa ela deixa de se desenvolver em função de se justificar com determinada característica. E tem que ter muito cuidado em relação a isso. Não existe, por exemplo, nenhuma justificativa para grosseria ou má educação por causa de temperamento ou personalidade. Isso é importante deixar bem claro. Que independente do temperamento, independente dele ser nato e essas características serem natas, nós temos inteligência e capacidade de desenvolvermos todo o nosso potencial e não nos limitarmos com aspectos negativos do nosso temperamento. E se você ainda não sabe qual é o seu temperamento principal, ou do seu filho, da sua filha, do seu cônjuge, do seu crush, clica no link da descrição e faz o teste para saber logo qual que é o seu temperamento. Mas se você já sabe qual é o seu temperamento, faz o teste também e confirma para ver se vai dar igual. Então vem comigo, faz o teste e a gente se encontra no próximo café. Um beijo!